Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Gustavo, esse é mais um vídeo da disciplina de Resistência dos Materiais 1, né, do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto, né? A gente vai falar sobre esforço cortante. Então, até agora a gente trabalhou, né, esforço normal, então as consequências do esforço normal nas estruturas, né? Então a gente falou dos efeitos do esforço normal e agora a gente vai iniciar o tratamento dos efeitos do esforço cortante nas estruturas, né? Bom, antes de iniciar o conteúdo, né, gostaria de dizer que eu deixei um conteúdo na página do ambiente virtual que é muito mais completo do que eu vou trabalhar no vídeo, né? Então, inclusive, eu vou trabalhar de forma bem superficial o conteúdo em si e depois eu vou tentar trabalhar o conteúdo através de um exercício que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, né? Então, antes de ver o vídeo, dá uma olhada no conteúdo primeiro, dá uma lida, dá uma estudada lá primeiro, e depois volta aqui e tenta e assiste o vídeo que eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão de vocês, né? Se quiser assistir o vídeo agora, antes de ver o material, né? Mas com certeza depois de ver o material, volta aqui e assiste o vídeo de novo, tá? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, então tome a liberdade se quiser colocar no YouTube aí uma velocidade um pouquinho maior, né? Porque tem bastante coisa para falar, tá bom? Bom, então só lembrando, né, que os esforços solicitantes, a gente tem um esforço de normal, né, ele pode ser ou de compressão ou de tração, né? Então esse tipo de esforço a gente já estudou. Então a gente estudou o esforço solicitante e o efeito que esse esforço solicitante provoca nas estruturas, né? Agora a gente vai estudar o esforço cortante, né? Acabou de passar duas araras aqui. A gente vai trabalhar o esforço cortante, que é esse esforço que vai cortar a estrutura, né? Então, o esforço normal, ele traciona, né? Ele puxa essa estrutura para tracionar ou para comprimir, né? E o esforço cortante, ele é esse que ele corta, né? Que ele vai tentar cisalhar a estrutura, né? Então, ele vai ser perpendicular o sentido, né? Da aplicação desse esforço vai ser perpendicular ao elemento, tá bom? Bom, aí depois a gente vai ter o momento fletor e o momento torsor, isso é assunto para mais adiante, né? Bom, então, da mesma forma que a gente tinha lá a tensão normal, aqui a gente vai falar de tensão de corte, né? Só estou tentando fazer uma relação entre a tensão normal, que é uma relação do esforço normal pela área do elemento, né? Então, o esforço normal de tração aqui, por exemplo, ou compressão, né? A gente tem agora a tensão de corte. Então, esse aqui, desculpa, é esforço cortante, né? Uma tensão de corte, né? Então, esse aqui é o sigma, né? A gente pode trabalhar ou com sigma maiúsculo ou minúsculo, esse aqui é a representação do minúsculo, né? Eu vou ter, então, uma força dividido por uma área também, a mesma coisa. Então, a tensão, a gente não vai mudar nessa relação de força pela área. O que muda é que agora a força, né, ela não é mais normal, ela vai ser cisalhante, vai ser uma força que vai cortar o elemento, né? Dividido por uma área. Agora, essa área é a área que está sendo solicitada por esse esforço externo, né? Então vai ser a área da seção transversal desse elemento. Bom, então aqui eu tenho uma viga biapoiada, por exemplo, aqui um esforço externo, aqui um outro esforço externo. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter uma força cisalhante, né? Aqui eu vou ter uma força cisalhante também, né? E aqui nos apoios vai aparecer uma reação de apoio aí, né, para cima. Vai aparecer também uma força cisalhante, tentando cisalhar essa estrutura, né? Então é isso que a gente vai estudar. Bom, o foco do material, né, e o foco do vídeo aqui são as tensões de corte nos ribites. Aqui chamado de ribite, mas pode ser parafuso, pode ser ribite, pode ser prego, por exemplo, né? Esse ribite aqui, o chamado ribite, ele vai ligar duas estruturas, né? Então aqui eu tenho um elemento e aqui eu tenho um segundo elemento. Esses dois elementos eles estão ligados por esse ribite, né? As tensões de corte, né, as tensões cortantes, elas vão acontecer em todos os elementos da estrutura que tiver força perpendicular ao elemento, né? Então, a gente vai estudar a tensão no ribite, mas não é só no ribite que acontece as tensões de corte. Mas são nos ribites que podem acontecer problemas
por conta dessa tensão de cisalhante, né? Então, todo elemento estrutural que tiver força perpendicular ao elemento vai sofrer tensão cisalhante. Mas, geralmente, os problemas devido ao cisalhamento, eles acontecem nas ligações, e é por isso que a gente vai dar foco aqui nas ligações. Mas a teoria ela serve para qualquer elemento, né? Bom, então aqui a gente tem um ribite ligando dois elementos aqui, né? E aí quando esse elemento ele é tracionado aqui, né? Ó, acontece um cisalhamento do ribite, né? Então aqui ele mostra a tensão cisalhante, né? Tentando resistir ao esforço externo. Então tem um P aqui para a direita. Nessa área transversal aqui aparece um cisalhamento no sentido oposto aqui, tentando equilibrar esse esforço externo aqui, né? E aqui é mostrado um detalhe aqui do lado de cima do ribite, né? Do lado direito, e aqui então aparece a área da seção transversal, aparece essa tensão cisalhante que tenta impedir que essa ruptura aconteça, né? Então essa tensão cisalhante, ó, ela é uma força externa, que é P, dividido pela área, né? Então, a área da seção transversal aqui, ó, ela vai ser igual a πd ao quadrado sobre 4, a área de uma seção circular aqui, né? Então, vai ser o carregamento dividido pela área do elemento. Bom, o que vai mudar da ligação anterior para essa ligação aqui, né? Então, agora eu tenho uma chapa A ligada a uma chapa B através da chapa C e da chapa D. E aqui eu tenho também ribites, né, fazendo essas ligações. Aqui eu vejo um corte, né, e aqui eu vejo um planta. Então aqui eu tenho 3 ribites do lado direito da ligação, aqui 3 ribites do lado esquerdo da ligação. Essa força resultante aqui, né, ela se opõe ao esforço externo, né, então ao ponto que o esforço externo aqui está apontado para a esquerda, esse FR aqui da ligação ali é apontado para a direita para equilibrar esse esforço externo, né? E aí o que muda da ligação anterior para essa ligação é que agora eu tenho duas regiões de corte aqui, ó. A região K, K' e a região L, L'. Por que isso é importante, né? Porque se eu tenho duas regiões de corte, eu vou ter essa tensão de corte dividida em duas regiões. Então eu tenho duas regiões sujeitas à ruptura por cisalhamento, né? Então, dessa forma, a minha tensão ela fica mais distribuída no ribite e gera mais dificuldade de acontecer a ruptura, né? Um outro detalhe bastante importante é que a ligação, como ela estava posta, né, com um ribite ligando dois elementos, eu vou ter uma força aqui que ela não vai estar na mesma direção que essa força do outro elemento, né? Então ela vai gerar uma rotação nessa ligação, né? Isso aí é uma coisa que a gente deve evitar, né? Então perceba que aqui eu tenho a mesma direção, né? Claro, nos sentidos contrários, né? Mas as forças externas elas estão na mesma direção, né? Então isso não vai gerar excentricidade, não vai gerar momento localizado, né? Então, de preferência, a gente sempre monta, né, a ligação dos elementos de forma a não gerar excentricidade nas forças externas e não gerar momento aplicado, né? Bom, então, para cálculo da tensão, né, primeira coisa a gente vai ter que calcular o próprio FR. O FR ele vai ser a força externa, né, dividido pelo número de ribites da ligação de um lado da ligação, né? Então esse FR ele vai ser dividido nesse caso aqui para 3 ribites, então ficaria a normal aqui, que aqui a gente chamou de F, dividido pelo número de ribites que é 3, né? Então chegaríamos aqui em F por 3, né? E aí depois para cálculo da tensão eu vou pegar a força e dividir pela área, né? Então para dividir pela área é π d ao quadrado sobre 4, né, diâmetro ao quadrado, né, que é o diâmetro do ribite, π diâmetro ao quadrado por 4, que é a área de um ribite, e aí pelo número de cortes, né? Então, se o ribite está sendo cortado em duas regiões aqui, eu vou dividir isso por 2 ainda, porque essa minha tensão está sendo dividida em duas áreas
da seção transversal aqui do meu rebite. Então eu ainda divido pelo número de cortes. Então aqui pelo número de rebites e aqui pelo número de cortes. Essa aqui é a área de um rebite, né? Bom, então aqui eu calculo a tensão de corte no rebite e aí eu vou calcular agora a tensão de esmagamento. A tensão de esmagamento ela pode acontecer ou na chapa ou na cobre junta, né? Então esse elemento A e esse elemento B é a minha chapa, né? E o que vai ligar a minha chapa A até a minha chapa B é minha cobre junta C e minha cobre junta D, né? Não necessariamente a chapa tem a mesma espessura da cobre junta, né? Então a gente vai testar, né? A gente vai calcular, na verdade, a tensão de esmagamento tanto para a chapa quanto para a cobre junta, né? Bom, essa tensão de esmagamento ela vai acontecer pelo rebite na chapa, né? Então esse rebite, quando ele está colocado na chapa, ele empurra, né? A chapa, ele tem que esmagar a chapa, né? É o que está sendo representado aqui, ó. O rebite ele tem que esmagar essa chapa, né? Então a área de esmagamento da chapa, ela vai ser a espessura da chapa, que é o T, aqui, ó, a espessura da chapa pelo próprio diâmetro do rebite. Então essa aqui é a minha área de esmagamento, é ela que a gente vai utilizar para calcular a tensão de esmagamento, né? Então aqui está sendo representado mais ou menos a região, né, que seria esmagada pelo rebite, né? Então, quando eu tenho uma força externa aqui, ó, puxando esse elemento para a esquerda, essa minha região aqui ela vai ser esmagada pelo próprio rebite, né? Bom, então a tensão de esmagamento ela vai ser a força externa, né, pela área de esmagamento, essa área de esmagamento T vezes D, né? E aí, por último, a gente vai calcular também a tensão da área útil, né? Então, a minha chapa, quando ela sofre os furos para gerar a ligação, né, os furos para colocar esses rebites, ela perde a área útil, né? Ela perde a área que resistiria ao esforço externo, né? Então, quando a gente fura, a gente retira parte do material que resistiria ao esforço externo. Isso a gente tem que considerar para cálculo da tensão da área útil, né? Então, a tensão da área útil vai ser, de novo, né, uma normal por uma área, só que essa área aqui a gente vai considerar, né, a área útil, que seria a área da seção transversal da chapa, excluindo então os furos, né, excluindo a área que os furos estão ocupando, porque os furos não resistem a essa ação externa, né? Os furos vão simplesmente transmitir o esforço de uma chapa para outra, né? Então a gente precisa calcular essa área útil aí. Bom, para demonstrar o conteúdo, eu trouxe um exercício, né? E eu acho que pode ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos lá. O exemplo, então, ele pede para determinar a tensão de cisalhamento no rebite, né? A tensão de esmagamento e a tensão útil. Então, a ligação ela é bem parecida com a ligação do conteúdo, aí eu só coloco números aqui, né? Então, eu tenho um esforço externo de 40 kN, né? A minha chapa ela tem espessura de 1 centímetro e a minha cobre junta tem espessura de meio centímetro aqui, né? A largura da chapa é de 20 centímetros e os furos têm diâmetro de 2 centímetros, tá? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular FR, né? Então, para determinar FR, eu vou dividir pelo número de rebites. Então, só lembrando aqui, ó, é o número de rebites de um lado da ligação, né? Então, eu tenho 3 rebites de um lado, 3 do outro, FR 40 por 3, deu 13,3, né? Lembrando que, para esse tipo de ligação, eu tenho duas regiões de corte, né? Isso é importante. Então, primeira coisa, né? Calcular a tensão de corte no rebite. Então, a tensão de corte vai ser FR dividido por πd ao quadrado sobre 4, onde esse D aqui é o diâmetro, né, do rebite, vezes 1 pelo número de cortes. Então, πd ao quadrado sobre 4, né, πd é 2 centímetros, 2 ao quadrado sobre 4, FR eu acabei de encontrar já é 13,33, vezes 1 sobre 2, que é o número de cortes. Então, o número de cortes que esse meu rebite que ele tem na ligação, né? Beleza? Bom, então fazendo essa continha aqui, chega então na minha primeira resposta, né?
a minha tensão de corte é igual a 2,122 kN por centímetro quadrado. Então era kilonewton aqui, né? Kilonewton por centímetro quadrado. Então lembrar de usar a unidade sempre em centímetro quadrado aqui, né? Então chegamos na nossa primeira resolução, na nossa primeira resposta, né? Que era a tensão de corte. Depois eu tenho a tensão de esmagamento, né? Então a tensão de esmagamento ela vai ser FR dividido pela área de esmagamento. E a área de esmagamento é exatamente a espessura da chapa e o diâmetro do rebite. Então, de novo, sempre usar as unidades certas aí, né? FR a gente tinha 13,3, o diâmetro da minha chapa é igual a 2 e a espessura da minha chapa é igual a 1. A gente vai fazer para a tensão de esmagamento para chapa e para cobre junta, né? Então chegamos na nossa primeira resposta para chapa. Agora para cobre junta, né? Bom, então fazendo a análise da cobre junta agora, se eu considero que eu estou utilizando as duas cobre juntas, né? Vai ficar o FR total, né, de 13,33, dividido por 2, que é a espessura do rebite, e aí a espessura das duas cobre juntas, né, meio mais meio, chega numa tensão de esmagamento de 667, né, kN por centímetro quadrado. Eu posso também considerar só uma cobre junta, né? Então a resposta aqui ela tem que ser a mesma, né? Então é ou mesmo porque tem que dar a mesma resposta. Se eu considerar que uma cobre junta só, esse meu valor de FR ele divide para a cobre junta superior, para a cobre junta inferior. Então eu tenho 13,33 dividido por 2, chega em 667, 2 que é o diâmetro do rebite, e aí uma cobre junta só, a espessura de uma cobre junta só é meio. Então quando a gente faz isso aqui na calculadora, a gente chega no mesmo valor aqui, né? Então calculamos a tensão de esmagamento tanto para a chapa quanto para as cobras juntas, né? Que tem o mesmo valor. Isso foi uma coincidência, porque a cobre junta ela tem metade da espessura da chapa. Isso nem sempre vai acontecer, né? Então vai ter exemplos aí, exercícios que isso não acontece, então essa tensão de esmagamento ela fica diferente, tá bom? E aí por último a gente tem a tensão na área útil, né? Então, a tensão na área útil ela vai ser a força normal dividida por uma área útil, né? Essa área útil eu tenho que excluir os furos, né? Bom, a normal em cada região ela vai ser diferente. Então, eu tenho aqui uma linha, ó, vamos chamar ela de 2, e essa aqui eu tenho uma outra que vamos chamar de 1. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a minha região 1, e essa aqui vai ser a minha região 2. Ficou meio tortinho aí, mas eu acho que dá para entender, né? Então, quando eu tenho uma força externa aqui de F, ó, nessa região aqui, ó, eu só vou ter esforço nessa chapa. Então, essa minha cobre junta aqui, ó, tanto essa quanto essa, deixa eu pintá-la de azul aqui. Então, essa cobre junta aqui, ó, essa aqui e essa aqui, ela pode sofrer esmagamento, mas ela não está sendo solicitada normal, né? Então, até chegar nessa região que eu chamei de 1 aqui, essa parte da cobre junta, aqui eu chamei de 2, né? Essa parte da cobre junta aqui, ela não está tendo função, né? Então, a minha normal, ela vai ter valor F na barra, na chapa, né? E na cobre junta, ela tem valor 0. Então, isso aqui é 0, ó, 0, tá? Quando passa pelos primeiros dois rebites aqui, ó, então agora eu estou nessa região aqui, ó, então agora eu estou nessa segunda região, o que acontece? O meu F ele vai dividir em todos os elementos. Ele vai dividir no elemento, ele vai dividir nessa primeira cobre junta aqui, ele vai dividir na chapa e vai dividir entre a segunda cobre junta. Então, o meu valor de F ele vai passar a valer, né, F sobre 3 na barra, e aí F sobre 2F sobre 3 nas cobrejuntas. Então, um F sobre 3 na cobrejunta superior e o outro F sobre 3 na cobrejunta inferior. Então, F sobre 3 mais F sobre 3 vai dar 2F sobre 3. Bom, já nessa terceira região aqui, ó, então entre
no meio da ligação, né, ó, esse elemento aqui do meio, ó, ele já não passa a ter função, né, para transmitir esse esforço de normal. Então aqui no meio eu tenho 0, e aí todo o meu esforço está sendo absorvido, né, e transferido para outra parte da ligação através da cobrejunta. Então da cobrejunta superior e da cobrejunta inferior. Então aqui no meio, ó, eu tenho o valor de F, que é o esforço externo na cobrejunta, e aí na normal, na chapa aqui, ó, eu tenho o valor 0, né? Bom, vamos agora para o nosso exercício, né? Então o nosso exercício, ó, ele tinha um esforço externo de 40 kN, né? Então aqui eu dividi até em cobrejunta superior, cobrejunta inferior e chapa, para ficar mais claro, né, o que eu estava dizendo até aqui. Aqui eu chamei de A e B, B' e A', né? Então, até o meu primeiro rebite aqui, ó, até meu primeiro rebite, a minha cobrejunta aqui vale 0, a cobrejunta de baixo vale 0, né? E todo o esforço ele está na chapa, né? De valor 40, que é o valor inicial aqui, ó. A partir desse ponto aqui que eu tenho a ligação, a minha ligação começa a trabalhar, e aí esse 40 ele passa a ser dividido, ó, em 13.33, 13.33 e 13.33. Então ele passa a atuar na cobrejunta, na chapa ele diminui o carregamento, né? E na cobrejunta inferior. No meio da ligação, ó, a minha cobrejunta ela passa a absorver todo o esforço externo, né? Então fica 20 na cobrejunta superior, 20 na cobrejunta inferior e 0 na minha chapa, né? E aí, como a minha ligação é simétrica, né? Do outro lado da ligação acontece a mesma coisa, né? Bom, então a gente tem que buscar sempre a pior situação, né? A pior situação, então a pior combinação, né? Então, para minha área útil, eu tenho que testar por um esforço de 40 para a chapa, e para um esforço de 13.33 para a chapa, e para a cobrejunta 20 e 13.33. Então a gente vai ter que analisar essa região A e essa região B. Aqui eu chamei de A' e B', né? Mas A e B, a ligação é simétrica, né? Então a gente vai ter que testar essas duas situações. Para não ficar muito longo, o vídeo já está muito longo, né? Mas para não ficar mais longo ainda, eu analisei só a pior situação. Mas fiquem cientes aí que para a chapa e para a cobrejunta, vocês têm que testar as duas situações e ver qual que é a tensão maior, né? Então, como eu testei aqui, e eu vi que para a chapa, a pior situação é a região A e A', né? Onde a tensão vai ser o resultado dessa continha aqui, né? Que vai ser a normal 40. Então, essa normal de 40 eu peguei aqui, ó, normal de 40. Então, eu testei a região A'. Então, a minha área útil vai ser a área da seção transversal, que vai ser 20 centímetros de largura, aqui, ó, 20 centímetros de largura, vezes 1 centímetro, que é a espessura da chapa, aí menos. Aí eu vou tirar os furos aqui, tá? Então, os furos, nessa região aqui, ó, que vai ser a região A, eu vou ter número de furos, 2 furos, espessura da chapa, número de rebites, 2 rebites, espessura do furo, 2 centímetros e espessura da chapa, 1 centímetro. Então aqui eu estou tirando a área que não é útil, né? Então vai ficar 20 vezes 1 menos 1 vezes 2 vezes 2. Então essa continha aqui na calculadora ela vai me dar a resposta de 2,5 kN por centímetro quadrado. E a gente faz a mesma coisa, né, para a cobrejunta. Então, para a cobrejunta, a gente está analisando uma outra região, essa região B aqui, ó. Agora, para a cobrejunta, então, voltando aqui, ó, para a cobrejunta, a minha normal máxima é de 20, né, e vai acontecer na região B, ó. Então, vou estar nessa região aqui, ó. Então, para a região B, eu vou ter 20, aqui, ó, aí dividido pela área da cobrejunta, né? 20 vezes meio.
Então, 20 vezes meio menos a região dos furos. Então, quantos rebits eu tenho aqui nessa região que eu estou analisando? Ó? Um rebite. Qual que é a espessura da chapa? Meio centímetro. Né? E qual que é a espessura do furo, né, do rebite? 2 centímetros. Então, retirei aqui a minha área que não é útil. Né? Fazendo essa continha, então, chego em 2,22. Se você quiser fazer para as duas cobrejuntas ao mesmo tempo, né? Então, aí essa normal aqui, ó, ela passa a ser de 40, né? E aí você vai considerar, então, a região que você perdeu aqui, né? A espessura vai ser 2 vezes essa espessura, enfim. Mas tenha em mente que você vai ter que testar a pior situação, né? Bom, então para o vídeo de hoje é isso. Eu deixei uma atividade lá no ambiente virtual. Qualquer dúvida a gente vai tirando lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.